Estimados Padre Ivan e Padre William, desejo acolher igualmente os religiosos, as religiosas que aqui se encontram presentes, com os consagrados e as consagradas dessa comunidade, irmãos também que nos auxiliam através da Sagrada Comunhão e aqueles que ao nosso lado colaboram para que essa Santa Liturgia chegue para nós como motivo de alegria e de beleza. Desejo também cumprimentar os irmãos do coral, irmãos dessa paróquia, irmãos de outras paróquias que vieram conosco participar da graça desta celebração, e assim também como aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, o início, portanto, da narrativa do evangelista São João, abre para nós as portas para que nós possamos entender o projeto de Deus para toda a humanidade. Deus, o Pai, havia criado todas as coisas, mas o Pai não estava sozinho. O Pai gerou o Filho e com o Espírito Santo fez com que todas as coisas pudessem acontecer, tudo o que nós vemos, absolutamente tudo, por um processo natural de uma grande evolução, pela paciência que Deus teve ao longo de todo um período, eras inteiras, milhares e milhares de anos, até que finalmente nós pudéssemos chegar e conhecer aquilo que nós conhecemos. Dentre tantas possibilidades que estavam diante dos olhos dos homens e das mulheres, uma, inegavelmente, era superior a todas: a possibilidade de conhecer a Deus. Mas não apenas a possibilidade de conhecer a Deus, mas de amá-lo, de conhecer suas leis, de conhecer os seus presentes, de conhecer a maravilha que Ele preparou desde todo sempre, para que nós pudéssemos aqui na terra ser felizes. Mas não apenas ser felizes, mas também realizar a beleza dessa felicidade na vida de homens e mulheres que estavam ao nosso lado, e ao mesmo tempo contemplar a beleza de uma natureza e de um céu imenso e dos mistérios que compõem a obra de Deus, para que nós nos alegrássemos nas coisas pequenas e nas coisas grandes, tendo a consciência de que tudo é dele, tudo por ele, tudo para ele. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que foi criado com tanta beleza, com tanto carinho para nós todos, foi sendo destruído ao longo do tempo, porque afinal de contas o homem se imaginou superior a Deus. É interessante que todas as vezes que ao longo da história alguém se imagina grande demais, alguém se imagina potente demais, ou alguém se imagina Deus, o resultado disso é a destruição de um mundo que está ao seu lado, da natureza constituída por Deus, que também será explorada, e naturalmente a própria destruição daquele que se imaginava superior a tudo e a todos. Assim a história da humanidade percorreu, mas Deus nunca abandonou a nenhum de nós. Mandou os seus profetas, mandou os bons homens e as boas mulheres. Deus mandou homens e mulheres sábios que nos orientaram durante todo esse tempo. Mas, como nós ouvimos no Evangelho, quando chegou a plenitude dos tempos, entendendo que nós não conseguiríamos realizar as coisas sozinhos, ou então pelo conselho, não é daqueles que ali estavam, Deus resolveu mandar o seu próprio Filho. Eis o grande mistério: Deus mesmo quis se tornar homem para salvar a humanidade e para que nós pudéssemos experimentar outra vez o paraíso perdido. E naturalmente, em Jesus Cristo, resgatar essa história que foi abandonada pelos próprios homens, mas que nunca foi esquecida pelo coração misericordioso do Senhor. Desse modo, Deus nos envia o seu Filho. Talvez tivesse sido mais fácil, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus já tivesse aparecido para nós como Deus adulto. Talvez fosse mais fácil se Jesus tivesse vindo até nós em uma bola de fogo, ou algo parecido com isso, de uma forma estrondosa. Mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus se manifesta. Toda a história da humanidade nos mostra um Deus que é delicado, um Deus que é pura beleza, um Deus que é elegância,
Um Deus que não nos trata como escravos, mas desde o início andou com os nossos primeiros pais e mostrou a beleza da sua delicadeza, nos tratando com misericórdia, com bondade e com alegria. Deus não deseja outra coisa senão que nós participemos dessa mesma beleza e dessa mesma alegria. Se nós pegarmos a palavra beleza, por exemplo, não é? Que vem de 3 palavras do sânscrito, uma língua muito antiga, Beth El Tzah, beleza. Beth significa casa, El significa Deus, Tzah significa brilho. Beleza, portanto, significa a casa onde Deus brilha. Eis a beleza manifestada no dia de hoje através da simplicidade, através da fragilidade de uma criança. Deus nos deu o seu próprio Filho. Ora, aquela criança que vai estar no presépio, aquela que nasceu da Virgem Maria por um mandato de Deus e pela ação do Espírito Santo, sem participação masculina, aquele que está ali deitado, onde os animais comiam o seu feno, o capim ou os outros alimentos, aquele verdadeiramente é Deus. Ali está toda a beleza de todo o universo. Jesus estava presente desde o primeiro momento da criação, e é fundamental que nós entendamos isso, que é aquele que com o Pai e o Espírito Santo e com mãos divinas criou todo o universo, agora deseja ser acalentado pelas nossas mãos. Deus deseja ser carregado nos nossos braços. Deus deseja encontrar lugar seguro em nosso coração, pelo amor e pela adoração que somente a Ele nós podemos devotar, no sentido mais belo, daqueles que conhecendo a Deus, não faz senão reconhecê-lo como o Senhor de suas vidas. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que aquele que está no lugar onde os animais comiam, se deseja única e exclusivamente se dá todo a nós. Não é à toa que depois dos anos Jesus se torna pão eucarístico para nós. Ou seja, Ele está ali no lugar daquele feno para dizer: vocês experimentarão a minha vida, vocês saborearão a minha presença. Vocês, se tornarem verdadeiramente homens e mulheres, no sentido mais belo da palavra, com toda a dignidade que deve ser de uma vida dada a Deus, vocês vão poder experimentar da minha misericórdia. Venham até mim para experimentar a minha bondade. Venham até mim para experimentar o sabor da minha vida. Experimentem aquilo que somente eu posso lhes dar. Porque estava no início de todas as coisas e agora quer estar no início dessa vida nova que você a cada dia tanto deseja viver. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus veio como criança para que nós, na alegria de perceber a beleza dessa infância, pudéssemos ser educados por Ele, pela humildade de Deus, e ao mesmo tempo Deus, o Criador de todas as coisas, presente naquela criança, deseja ser também Ele alimentado, acariciado, e ver a nossa presença para que a nossa vida se transforme. Aquele que é rei se tornou servidor. Deus nos enviou o seu próprio Filho, não para ser servido, mas para nos servir. Aquele que é dono de tudo, somente Ele pode verdadeiramente preencher o vazio da nossa vida. Somente Ele pode renovar as relações que nós temos com as mais diferentes pessoas, relações que devem ser humanas, porque inegavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos falta é algo muito simples. O que nos falta é renascer para essa humanidade de Deus, porque às vezes, e não poucas vezes, nós queremos nos tornar tão grandes, melhores do que os outros, aparentemente melhores, mas com o coração tão pequeno. O que Deus deseja é que nós progridamos em todos os sentidos, e isso é maravilhoso, mas principalmente que a gente progrida na capacidade de amar, na capacidade de compreender a vida do outro, na capacidade de perdoar a nós e aos outros também, na capacidade de dialogar com os irmãos que estão ao nosso lado. Todas as vezes que nós perdoamos alguém, isso é Natal.
Todas as vezes que a gente tem a capacidade de dar bom dia para uma pessoa, isso é Natal. Todas as vezes que a gente levanta, faz a nossa oração e percebe a graça que se dá por um dia novo e todas as possibilidades que Deus nos dá, isso é Natal. Todas as vezes que nós nos tornamos bons cidadãos, bons cristãos e homens consagrados à obra de Deus, isso também é Natal. Deus não nos pede algo extraordinário, porque Ele veio naquilo que seria o ordinário da vida. Deus não nos pede que nós sejamos, verdadeiros heróis da fé. Deus não nos pede isso. Deus nos pede aquilo que há de mais simples, como simples é uma criança, porque a vida deve ser feita exatamente da compreensão daquilo que, dado por Deus, nos faz verdadeiramente felizes, e essa é a graça da vida nova que somente Deus pode nos dar. Portanto, que cada um de nós celebre a obra do Natal através de escolhas que nós precisamos fazer. A primeira escolha é ir até a manjedoura para ver na simplicidade de uma criança a vida simples também que nós precisamos viver, ou seja, com um coração simples, humilde, arrancando de dentro toda espécie de arrogância e daquilo que realmente não agrada nem a Deus e atrapalha a vida dos irmãos. Celebrar o Natal significa ser iluminado por aquele que criou o sol e que também deseja ser iluminado pela alegria do nosso sorriso e pela alegria da nossa presença. E ao presépio significa vencer as trevas. Em meio às trevas do mundo, aquele que criou a lua para iluminar a terra, faça com que também nós iluminemos, através da sua palavra, aquilo que deve ser iluminado em todo o universo, para que a verdade impere, para que a alegria venha a todos, para que a gente não se divida como nos dividimos em classes, e para que a gente resgate, repito, essa humanidade. Muitos homens quiseram se tornar deuses e não conseguiram, mas Deus quis se tornar homem para salvar em nós a humanidade que nós perdemos por todos os defeitos que acumulamos ao longo da nossa vida. Portanto, Natal significa esvaziar-se daquilo que não é de Deus e devolvê-lo a quem tentou colocar em nosso coração. Natal significa encher a vida, perceber a graça que está à nossa frente. E quando nós fazemos isso, vivemos uma profunda alegria, porque outra vez nos tornamos humanos. E quanto mais nos tornamos humanos, mais somos iluminados e preenchidos pela graça divina. Portanto, como diziam os antigos, Deus se tornou homem para que nós nos tornemos divinos. Portanto, possamos ingressar na graça dessa divindade, que resgata a nossa melhor parte, que nos faz feliz, que nos perdoa a cada dia para que a gente comece tudo outra vez. E para que nós, observando a beleza que Ele gerou ao nosso lado, nos faça caminhar felizes. Porque esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, mas também é projeto de Deus para a vida de toda a humanidade. O paraíso foi resgatado, Jesus está em nosso meio, e isso faz toda a diferença. Que a gente viva, portanto, as alegrias desse Natal, absorvendo a palavra de Deus, e que tudo aquilo que sai da nossa boca, como nós ouvimos que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne, que toda manifestação externa vale a pena ser dita. Mas, atenção, uma palavra só deve ser dita quando o seu valor for maior do que o valor do silêncio. E portanto, devemos pronunciar palavras de vida, para que assim a gente possa viver a grandiosidade da obra de Deus em nós. E que nenhum de nós se esqueça daquilo que os antigos nos ensinaram, que eu faço questão de repetir, não é? Palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Aquilo que Deus falou teve como resultado o mundo maravilhoso que nós conhecemos e que muitos tentam destruir. Aquilo que Deus falou como palavra gerou a minha vida e a sua vida.
Por isso que ela deve ser preservada desde a sua concepção até o último dia, né, da permissão de Deus que nós estejamos aqui antes de partir para Ele. E toda palavra que sair da nossa boca deve ser inegavelmente uma palavra criadora, criadora de alegria, criadora de bondade, criadora de misericórdia, porque foi essa palavra que nos foi dada. E é tudo isso de maravilhoso que Jesus representa para nós. Ele é a palavra, Ele é o Natal que se abre para cada um de nós, para que sejamos verdadeiramente novos, renascidos pela força do amor. Corramos apressados para o presépio que se manifesta à nossa frente. Tomemos em nossos braços o Criador de todo o universo, e que através desse embalo de alegria e de felicidade, nós experimentemos a presença daquele que veio para nos resgatar para uma vida nova e para que todos os dias seja para nós Natal. E meus irmãos e minhas irmãs, apenas para concluir essa minha reflexão e para que minhas palavras não se percam, mas para que a gente introjete a beleza do presente que Deus nos deu, uma história resume aquilo, portanto, que as minhas palavras disse anteriormente. A história nos diz o seguinte: havia um homem que era um trabalhador braçal. Todos os dias, depois de uma longa jornada no campo, com a enxada nas suas mãos, ele voltava para casa. E quando ele virava a maçaneta e abria a porta, todas as suas energias eram restauradas, porque estava lá o seu filho de apenas 5 anos de idade, que, sentadinho ali numa cadeira vendo televisão, imediatamente saía de onde estava, corria e abraçava as pernas do seu pai. E o seu pai, delicadamente, se inclinava e beijava a cabeça daquela criança. E todo o cansaço era superado pela presença do seu filho. Pois bem, um dia o pai voltou do trabalho ainda mais cansado, e lá estava o menino esperando por ele. Só que dessa vez a criança trazia na mão direita uma maçã e na mão esquerda uma outra maçã. Quando o pai viu aquelas maçãs suculentas e ele estava com fome, ele viu, o momento em que o menino correu. Naturalmente ele beijou a cabeça da criança, mas olhando para aquelas duas mãozinhas com aquelas duas maçãs, ele disse: meu filho, você se importa de me dar uma dessas maçãs? Porque sua mãe só vai preparar a nossa jantinha, daqui a muito tempo, e eu estou com muita fome. E o garoto, olhando para o pai com toda admiração, disse: claro, papai, que eu posso lhe dar uma das maçãs. Então o menino pegou a maçã que estava na mão direita, deu uma dentada, experimentou com todo o prazer. Depois o garoto pegou a maçã que estava na mão esquerda, deu uma dentada, experimentou com todo o prazer. Olhou então para as duas maçãs e entregou uma das maçãs para o seu pai. Quando o pai recebeu aquela maçã ali mordida, ele, olhando para o filho, disse: mas meu filho, é isso que eu e sua mãe estamos ensinando para você? Você não sabe que nós não podemos entregar um alimento já experimentado para as outras pessoas? Você não sabe que isso é falta de educação? Por que é que você fez isso, se a gente ensina tanto a você a ser um garotinho educado? Então o menino olhou para o rosto do pai e disse: não, papai, não é isso que o senhor está pensando, não. Eu experimentei as duas maçãs porque eu queria saber qual das duas estava mais doce, e a mais doce foi a que eu dei para o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos deu um presente em forma de criança, doce, meigo, bondoso, misericordioso. Eis a grande dádiva saída como fruto do ventre da sempre Virgem Maria, nossa mãe, Jesus Cristo. Que assim seja.